Good morning, guys. Good morning. Vamos esperar a galera chegando para a gente poder então dar início à nossa aula. Lembrando para vocês desligarem o vídeo de vocês, tá? Deixar aí também mute o microfone de vocês para a gente poder dar início à nossa aula, tá? Só deixar a galera ir chegando que a gente vai começar a nossa aula. E aí vocês podem também colocando, tá? De acordo com o que vocês forem tendo dúvidas, podem deixar as dúvidas de vocês no chat, tá? Que aí, ao término da aula, eu vou comentando com vocês, tá bom? Muito bem, já tem 19 pessoas. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Para a galera toda chegar, para a gente poder dar início à nossa aula. E vocês, como é que estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estudando bastante em casa, nessa época de quarentena? A escola faz falta, né? Só agora a gente vê. É bem isso mesmo. O áudio tá ok, a câmera tá ok. Hello. Se vocês não estiverem me ouvindo direitinho, deixa aí no chat, tá? Escrito que vocês não estão me ouvindo, tá? Porque aí eu vou tentando ajustar aqui, tá bom? Já temos 23 alunos. Vou esperar só mais um pouquinho aí para ver se a gente consegue mais uma galera para participar da aula. I'm fine, really fine. O que vocês estão achando dessas aulas virtuais? Estão gostando? Nada substitui a aula presencial, né? Os colegas, contato, escola é bem melhor. Estou sentindo falta da escola. Bem, nós já temos 24 alunos, eu acho que eu vou já iniciar, porque senão a gente vai perder tempo, né? E aí, de acordo com que for chegando os alunos, tá dando essa média de 25, né? Beleza, então eu vou iniciar, e aí também a aula vai ficar gravada, né? Quem perder, depois pode então assistir, beleza? Ótimo, então. Então vamos começar, senão a gente vai perder muito tempo. Ok, galera, então, para a gente poder então iniciar, tá? O que a gente vai falar na nossa última aula, em sala de aula, nós falamos sobre aquele verb tense, aquele tempo verbal que era o simple present, certo? E o simple present, ele é um tempo aí, como a gente viu, né? Que temos lá o do e o does, tem que colocar S na terceira do singular, certo? Então foi o que a gente viu. O que a gente vai ver então agora vai ser sobre esse outro tempo verbal, que também fala em relação ao presente, só que agora ele tem esse outro nome, né? Que é present continuous. Então a gente vai ver aí direitinho como que vai ser, tá bom? Então aí, se vocês forem tendo dúvidas, deixem no chat que ao término aqui da minha aula, eu vou olhando lá o chat e aí eu vou tirando a dúvida de vocês. Certo? So let's start. Vamos começar então. Ó, primeira coisa, falando-se da forma do present continuous, para a gente poder identificar esse verb tense na frase, no texto, não é muito difícil, não. A gente vai observar que o verbo to be, tá, ele vai ser parte da estrutura do present continuous. Ou seja, então a gente vai trabalhar com dois verbos, o auxiliar e o verbo principal. O auxiliar vai ser o verbo to be, tá? Então, olha só,
Verbo to be, no presente, são essas três palavrinhas. Am, que é para a primeira pessoa, is, que é para a terceira do singular, que é he, she ou it, e are, que é para as demais pessoas, tá bom? Então, lembrando que o verbo to be no presente, tá, é o ser ou estar. Então, am, is, are. É o que a gente vai sempre ter nas frases do present continuous, ok? E em relação ao verbo principal, o que a gente vai perceber? O verbo principal, ele vai sempre ser colocado com esse sufixo, que é o sufixo ing. Então, o sufixo ing é o que corresponde, tá, em inglês, ao gerund, a gerund form, a forma do gerúndio, que no português corresponde a verbos terminados em ando, endo, indo, tá? Então, essa é a estrutura que a gente vai ter para esse present continuous. Então, se você, por exemplo, tiver que procurar no texto lá frases em que tenhamos present continuous, é assim que você vai ter que procurar. Verb to be e o verb with ing, o verbo lá com ing, ok? Então, continuando um pouquinho mais, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, ó, primeira frasezinha. Everyone is studying hard. Certo? Ou seja, eu tenho, então, que todo mundo está estudando muito, está estudando bastante, né? Ou seja, então, everyone equivale à terceira do singular, certo? Então, por isso que nós usamos is. O verbo é study. Então, ficou studying. Ok? They are celebrating their 40th anniversary today. Então, they é o sujeito, are é o verbo to be, celebrate, que é o verbo celebrar. Agora, no present continuous, ficou celebrating, que eles estão celebrando, correto? E a última frasezinha temos, I am cleaning my house this week. Então, veja, eu tenho am, verbo to be, clean é o verbo, e ing, que vai ser então o sufixo, né, que nós colocamos aí ao verbo. Então, I am cleaning my house. Muito bem, então eu estou limpando aí a minha casa essa semana. Continuando um pouquinho mais. Então, para a gente poder colocar na forma negativa, a gente não vai precisar usar do ou does. Do ou does era lá para o simple present. Aqui, a gente vai utilizar apenas, então, o not, que nós colocaremos junto aí ao verbo to be, tá? Então, o que a gente vai fazer é muito simples. Não vai precisar usar outro verbo auxiliar. Colocaremos apenas o not aí depois do verbo to be. Então, por exemplo, they're working today. Está na afirmativa, que eles estão trabalhando. Colocando na negativa, they are not working. Então, veja que eu coloquei o not depois do verbo to be are. Teacher, posso abreviar isso? Yes, of course you can. Então, no lugar de are not, abreviando, poderia ficar aren't. Ok? She's taking a math class. Então, que ele está pegando aula de matemática. Agora, she's not taking a math class. Coloquei na negativa. Ou abreviar, posso colocar isn't taking a math class. Na forma interrogativa, o que a gente pode observar? Que o verbo auxiliar, que é o verbo to be, am, is, are, vai vir no início aí, ó, antes do sujeito. Então, se eu tenho they are working, interrogativa, are they working? Se eu tenho lá, she is taking a math class, na interrogativa, is she taking a math class? Então, assim que vai ficar quando for interrogativo, que é a pergunta. Muito bem. Então, ó, e a gente vai ver agora, então, um pouquinho, por que e quando, né? E para que a gente vai utilizar esse present continuous. Então, lá, por exemplo, quando a gente estudou o simple present, a gente via que precisava utilizá-lo em relação a hábitos, situações habituais, não é? Rotina. Agora aqui a gente vai ver que o present continuous, ele é utilizado primeiramente para isso daí, ó. Action happening now or close to time of speaking. Ou seja, que é quando a ação ela está acontecendo agora, ou próximo ao momento da fala. Então, aí a gente vai ter que utilizar o present continuous para essas ações que estão acontecendo. Por exemplo, where's Tom? He's playing soccer. Então, aquele detalhe, né? Onde que está o Tom? O que ele está fazendo? Então, he's playing soccer. Então, ele está jogando futebol. Então, e aí mostra, indica, né, que a ação está acontecendo, que ele está jogando, portanto, futebol. Don't bother the kids. Então, não perturbe, não incomode, não atrapalhe as crianças. They are doing their homework. Então, eu poderia até perguntar, what are they doing? What are they doing? They're doing their homework. Então, o que eles estão fazendo? Estão fazendo a tarefa de casa. Também nós utilizaremos o present continuous para essas temporary situations, que são situações temporárias, que elas vão acontecer em um espaço de tempo delimitado, né? Um período delimitado. Por exemplo, Martha and her husband are traveling around Europe for 2 weeks. Então, ou seja, eu estou dizendo que a Marta e o marido dela estão viajando pela Europa for 2 weeks. Então, ficou delimitado esse período que essa ação está acontecendo, né?
Lisa is living with friends until she finds an apartment. Então, ó, que ela está morando com os amigos até que ela encontre um apartamento. Ou seja, então, esse until she finds, até que ela encontre, indica esse período em que vai ser delimitado. Então, que ela está morando até que ela encontre. Certo? Muito bem. O que mais? Aqui é importante que nós, então, frequentemente, como a gente viu lá naquela parte, né, temporária, que nós vamos usar esse present continuous e não o simple present quando a ação ela continua por nesse período, né, nesse período delimitado. Então, a gente vai utilizar expressões such as this week, this semester, this year, né, que é essa semana, esse semestre, esse ano. A gente vai ter que utilizar essas expressões. Por exemplo, I'm working 50 hours this week. Então, que eu estou trabalhando 50 horas nessa semana. Né? She's taking an Italian class this semester. Então, que ela está pegando aí uma aula de italiano este semestre. Tá? This year, I'm trying. Esse ano, eu estou tentando to get back on junk food. Ou seja, estou tentando cortar essa comida aí calórica, né? Que é junk food. Certo? Então, a gente tem que observar aí direitinho a gente tem que observar direitinho que essas ações elas vão ser então delimitadas. Beleza, galera? Muito bem. Então, vou deixar para poder olhar o chat só mais para frente, tá? A aula vai ficar gravada e depois eu posso também disponibilizar os slides, ok? Muito bem. Meninos, continuando aí, então, temos uma nota importante sobre esse present continuous. O que vai ser esse present continuous? Ó, que some verbs are not typically used in the present continuous tense. Ou seja, que alguns verbos, vocês vão perceber que eles não são tipicamente, não podem ser utilizados neste tempo present continuous. Instead, we prefer to use these verbs in the simple present. Ou seja, em vez disso, nós preferimos usar esses verbos no simple present. Eu vou mostrar para vocês o porquê da gente não usar determinados verbos aqui nesse present continuous. Então, vou mostrar para vocês. Por exemplo, esses verbos, they are called stative or non-action verbs. Então, esses verbos, galera, eles são chamados de stative. Ou seja, por que, teacher, stative? Stative, porque eles expressam mais um estado e não uma ação. Por isso que também são chamados de non-action verbs. Ou seja, verbos que não indicam ação, e sim o estado. Então, olha só os exemplos. Temos assim, want, que vai ser o verbo querer, like, que é o verbo gostar, love, que é o verbo amar ou adorar, hate, que é o verbo odiar, know, que é o verbo saber ou conhecer, need, que é o verbo precisar, see, que é o verbo ver, hear, que é o verbo ouvir, believe, que é o verbo acreditar, understand, entender ou compreender, have, que é o verbo ter, mas quando indicar possession, quando indicar posse, e os verbos forget, que é esquecer, remember, que é o recordar ou lembrar, e o belong, que é o pertencer. Então, claro, né, que nós vamos ter bem mais outros verbos que indicam estado e não ação. Mas aqui eu só apenas coloquei alguns exemplos para vocês terem essa noção, essa ideia de que com esses verbs nós não poderemos utilizar o present continuous. O que a gente vai ter que utilizar? Simple present. So, let's see the example. Vamos ver o exemplo. Então, certo vai ser eu falar I like rum, ou seja, usando o simple present, e não I'm liking rum. Viu aí? Esse I'm liking rum não existe, tá? Ou seja, eu vou ter que falar I like rum. Por quê, teacher? Porque o verbo like, ele é um verbo que é um stative verb, um verbo que indica, então, estado e não ação. Então, eu não posso utilizá-lo no present continuous. Vou ter que usá-lo, então, no simple present. She has a big house. Então, veja que o verbo have, que é o verbo ter, está sendo usado no simple present. Não, she's having a big house. Então, eu quero falar que ela tem uma casa grande, e não que ela está tendo uma casa grande. Então, o verbo have, com essa ideia de posse, ele não pode ser utilizado no present continuous. Outro exemplo. I prefer to have coffee, que é o verbo preferir. E não I'm preferring to have coffee. Então, veja que o verbo prefer nós não usamos aí no present continuous. Usamos no simple present. Tá certo? Então,
não esqueça que a gente não pode utilizar esses verbos aí no present continuous. Então, ó, special effects, efeitos especiais. Muito bem, meninos. Vou deixar para vocês, então, tá, direitinho, alguns exercícios aí, tá, para vocês poderem fazer posteriormente. Então, não esqueçam. Esse present continuous, ele é um tempo fácil, ele não é difícil de vocês entenderem. Ele é mais simples lá do que o present, do que o simple present, como a gente viu, então ele é bem tranquilo, tá bom? Galera, e aí então vou abrir aqui para vocês tirarem dúvidas. Teve alguma coisinha que vocês não entenderam? Deixa eu ver aqui nas conversas. Vamos ver. Assim, alguém pediu aí para eu poder ir devagar, mas a questão é que não precisa tirar print da tela, alguma coisa assim, porque vocês vão ter essa gravação depois, tá bom? Além disso também, vocês podem reassistir o vídeo, tá? Quando vocês precisarem, tá? Muito bem, muito bem. Tá, forma interrogativa. Ah, a forma interrogativa é porque é o seguinte, lembra lá que quando a gente estuda inglês, né, na língua inglesa, a gente precisa sempre colocar o verbo auxiliar, no caso do present continuous, que é o am, is, are, a gente vai colocar ele antes do sujeito. Então, ó, vou digitar aí uma mensagem para vocês. Então, por exemplo, vou colocar assim, ó, se eu tenho am studying, por exemplo, I'm studying English, por exemplo, né? Isso é afirmativa, certo? Ó, afirmativa. Quando eu for colocar isso na interrogativa, então o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Eu vou colocar então o verbo to be, que é am, antes do sujeito. Então vai ficar am I studying English? Certo? Isso já é interrogativa. Beleza? Então tem que lembrar desses detalhezinhos, tá? Porque aqui a gente não usa do e does, a gente usa verbo to be, que é am, is, are, que vão ser então os verbos auxiliares desse tempo. Tá bom? Ficou claro? Tem mais alguma dúvida? Alguma outra perguntinha? Pergunta aí, gente. Todo mundo entendeu direitinho? Que vídeos que vocês não estão achando? Os slides no WhatsApp? Olha, eu vou fazer o seguinte. Tem uma outra parte do conteúdo que a gente vai ver que vai ser para a gente poder, na próxima aula, tá? O próximo vídeo vai ser o seguinte, vai ser para a gente poder ver sobre Simple Present e Present Continuous juntos, ou seja, para a gente poder diferenciá-los, correto? E aí, posterior a isso, eu posso disponibilizar para vocês o slide, certo? Eu vou, ao mandar o vídeo para o Célio, eu vou mandar, tá, o slide também, que aí vocês podem ver. Mas lá no livro de vocês, na página 18, livro 1, página 18, tem lá, direitinho, Simple Present, Present Continuous, tá? Também tem essa matéria lá no livro de vocês, tá bom? Então pode ficar tranquilo aí que depois eu vou disponibilizar direitinho para vocês esse material, tá bom? Mais alguma dúvida? Yes or no? Coloca aí, gente. Vamos tirar a dúvida aí. Ou se quiser também tirar dúvida de alguma outra coisa, podem também tirar, não tem problema. Tudo certo, então? Todo mundo entendeu direitinho? Foi tranquilo? Beleza. Posso encerrar, então? Então, vamos concluir? Então, ótimo. Então, fechou. Então, galera, eu vou encerrar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido direitinho, tá? Vou disponibilizar, então, o vídeo, o vídeo vai ficar gravado, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, reassistam, tá bom? Dá uma olhadinha lá também na página 18, qualquer coisa, que vai ficar tudo tranquilo. Na próxima aula, eu vou retomar com vocês para a gente poder ver os dois verb tenses, para a gente poder diferenciá-los um do outro, tá bom? E aí,
a gente concluir essa partezinha e aí vai ter alguns exercícios para vocês. Ok? Então, grande abraço para vocês e até a próxima aula.